Estamos de volta com o nosso Memória Viva, hoje conversando com Thaís Campos, liderança indígena da etnia Potiguara, moradora da comunidade do Amarelão, em João Câmara. Você falava, Thaís, e Ailton também, de que um dos desafios dos meninos e meninas da comunidade era o momento em que saíam para estudar na cidade, em João Câmara, e falava das dificuldades, inclusive, que só tinha uma possibilidade de ir à noite, não é? E também da luta da sua mãe para que tivesse uma escola e tal. Esse momento do confronto, né, com a diferença, com a comunidade, foi um momento também de sofrimento e de descoberta e de potencialidade para você. Na verdade, eu sempre levei essa questão do estudo como uma obrigatoriedade, porque eu sabia que não tinha possibilidade de não estudar. Porque minha mãe era professora e tal. E quando eu terminei o ensino médio, não me passava pela cabeça fazer curso superior. A imagem que eu tinha de pessoas formadas na universidade era uma imagem também bem estereotipada. O contato que eu tinha com pessoas de graduação eram com os professores, que foram meus professores, que a maioria desconhecia completamente a minha história, a história da comunidade, e com algumas pessoas que chegavam na nossa comunidade querendo nos ensinar a caminhar nas pedras, ensinar o caminho de umas pedras que a gente já caminhava há muito tempo em cima. Então, eu sempre via como um tipo de prepotência, alguma coisa, e minha mãe sempre insistindo para me fazer um curso superior. E aí, a primeira ideia, quando eu me convenci de entrar na graduação, eu pensei em fazer o curso de Direito, para advogar em prol da comunidade. E aí, eu passei no Enem, foi a primeira vez que eu fiz o Enem, não lembro o ano agora. Passei, consegui a vaga aqui na UFRN, mas eu não queria vir morar em Natal. Então, abri mão, eu desisti, não fiz a matrícula. E aí, acho que uns 2 anos depois, eu entrei no curso de História pela UERN, que tinha um polo na minha cidade. Certo. E eu ficava mais próximo. Só que aí, esse tempo todo, eu já estava engajada no movimento indígena, né? Porque a minha história no movimento indígena, eu entrei meio que... Teve até um professor que me falou outro dia que eu estava num lugar de privilégio dentro da comunidade. Eu sou filha de 2 lideranças. Então, meu pai era um agricultor analfabeto, só sabia fazer o nome, e era uma liderança da comunidade, inclusive o acesso da comunidade aos reservatórios de água pelo programa 1 milhão de cisternas rurais foi graças a meu pai, que encabeçou uma luta grande para que as famílias tivessem acesso a esse programa. E meu pai começou a me levar para as reuniões, eu adolescente, para anotar as coisas para ele. Olha. E aí, depois, minha mãe era a liderança mais Realmente foi um privilégio do ponto de vista da formação, né? E minha mãe era a liderança que saía, que viajava, que ia para Brasília, que ia para São Paulo, representando a comunidade. E meu pai era mais de base. Não. Mas, Thaís, antes de caminhar nessa história, porque senão a gente perde José Ailton no meio do caminho, né? José Ailton também tem um lado interessante, porque você era a menina que enfrentou o mundo da cidade, né? E José Ailton era um menino, né? Era um menino. Como é que foi isso? Como disse a Thaís, realmente era bem difícil, porque como por sermos filhos adotivos, né? Aliás, minha mãe ter sido filha adotiva, então a nossa cor era um pouco diferente. A nossa fala também, porque minha mãe também era professora, assim como a mãe de Thaís. Então, quando a gente se identificava que era do Amarelão, o pessoal olhava assim para você: nossa, você é de lá, você é Mendonça? Não acredito. E isso, né, até hoje, infelizmente, apesar que se quebrou muito, mas quando você vê umas crianças ou adolescentes na rua fazendo qualquer coisa errada, eles mesmos lá, ou algumas pessoas, né, não são todos, mas é uma minoria, mas tem. Vixe, é Mendonça. Então, até hoje, assim, ainda muito forte, né? Apesar que a nossa comunidade mudou muito, a nossa comunidade, em todos os sentidos, eu a considero rica, né? A gente consegue trabalhar, a gente consegue fazer as nossas compras, o que a gente chama de feira, né? A gente vai para o Juazeiro todo ano, a gente vai para Touros. Então, qual o assalariado que tem essa oportunidade de sair 2, 3 vezes ao ano? Mas até hoje nós somos, sei lá, até a própria lei, né? Constantemente debatendo, não, porque vocês... querem não nos tratam como fora da lei, e a gente não é fora da lei. Você falou aí para Juazeiro, tem algum Romaria. Romaria para Juazeiro do Norte. Que o pessoal tem uma devoção muito forte, então assim,
a comunidade se mobiliza interessante isso. e vai, entendeu? Porque além da devoção também é um lazer. Certo. É um momento que as famílias têm que ir para elas, se não forem, né, aquele ano, sei lá, tipo perde... Então, perto vocês vão para Juazeiro do Norte todo ano. Eu nunca fui, eu não gosto de Romaria. Mas aí tu gosta. E a comunidade tem muito A forte comunidade isso. vai muito, só quem fica é eu. E, assim, tem esse... digamos, querendo ou não, é um certo preconceito, né? Mas isso já está dizendo, preconceito, porque não se conhece. Porque você indo lá, você vai ver que nós não somos esse povo violento. Nós não somos essas pessoas que não sabem de nada, que não sabem viver, que estão à margem da lei. Não, muito pelo contrário. Nós, cada vez mais, buscamos nos fortalecer. Agora, sempre carregando, né, esses preconceitos que muitas vezes são muito doloridos, né? Porque você, imagina aí, a gente adolescente, a gente já vinha, pelo menos eu e a Thaís, em trator, em carro que era carro de lixo, então quando passava naquelas descidas, né, vinha aquela areia fina nos olhos, e ainda chegar na cidade, ambiente que pelo menos eu não conhecia, né, porque sempre fui muito criado ali no interior, e aí com 15 anos a gente vai para a cidade, e aí quando chega lá aquela realidade totalmente diferente, pessoas diferentes, e ainda lhe tratam, né, poxa, você é Mendonça. Hoje não tem muito como era, mas naquele tempo era bem difícil. Você se identificar como Mendonça era como você se identificar como... Um bicho. um criminoso, né? E aí, Thaís, você enfrenta tudo isso, termina o ensino médio lá em João Câmara, passa no vestibular não, é selecionada para vir para o curso de Direito, não vem, faz o curso de História lá em João Câmara mesmo, e vai se envolvendo com o movimento indígena. Como é que se dá esse envolvimento? Eu comecei a me envolver com o movimento Sua mãe já indígena estava adolescente. Ainda adolescente. Eu demorei, quando eu saí do ensino médio, em 2004. Eu entrei na universidade em 2013. Eu passei 10 anos sem estudar, só no movimento indígena. Certo. Eu participava mais local, acompanhava meu pai, dava um suporte à minha mãe na associação comunitária. E aí, em 2009, eu fui eleita na coordenadora da primeira microrregional da Articulação dos Povos Indígenas do Nordeste, aqui no Rio Grande do Norte. Então, tem uma articulação a nível de Nordeste dos povos indígenas, foi criada pela Maninha Chucuru, de Pernambuco, e outras lideranças indígenas do Nordeste. A maior organização indígena do país, em termos de tanto de número de indígenas, número de organizações que têm vinculadas. É uma enorme organização, a APOIME, com um nome bastante respeitado. Como é que é o nome? E a APOIME, Articulação dos Povos Indígenas do Nordeste, Minas Gerais e Espírito Santo. Certo. São quantos povos envolvidos, você tem uma ideia? Não lembro, mas são todos os povos do Nordeste e uma parte dos povos de Minas e Espírito Santo também. Os Tupiniquim, Xacriabá, enfim, tem... E quando você vai para o primeiro encontro e que encontra esses povos, o que é que isso bateu em você? O que é que significou para você? Eu acho que uma palavra que resumiria é resistência. Eu vi todos aqueles povos unidos, não só lutando pelas suas causas individuais, mas unidos defendendo as causas dos parentes, de outros estados, de outras regiões. E a coragem daquele povo, eu acho que era uma somatória. Por isso que a gente resistiu tanto tempo, pela união, pela coragem mesmo. Qual é o maior povo indígena do Nordeste? Qual é o que conta com a maior população, você saberia dizer? Não sei. Não saberia dizer. E tem povos que ocupam vários estados do Nordeste, mas o número não é muito grande, o número de pessoas. Já tem povos que estão só em um estado que o número é enorme, agora não me recordo exatamente. Aí, em 2009, eu fui eleita pelo... a APOIME abriu uma microrregional no estado do Rio Grande do Norte, reconhecendo os povos do Rio Grande do Norte como indígenas. Que são Amarelão? Na época eram... Caboclos do Açu, Amarelão e Santa Terezinha, em João Câmara, Catu, de Canguaretama, Sagi, de Baía Formosa. Eram 5 aldeias que estavam, 5 comunidades que estavam nessa organização. E depois foi surgindo as outras comunidades que a gente não conhecia e começaram a ouvir falar do movimento indígena do Estado e fazer contato com a gente e entrar. Agora,
quando eu entrei no movimento indígena, no Estado, já existia um movimento indígena, né? Que era um movimento indígena que o José iniciou, minha mãe, professora Chiquinha, o Luiz do Catu, a Valda também do Catu. Então, esse movimento indígena começou no início dos anos 2000, aqui no estado do Rio Grande do Norte, com o apoio da antropóloga Jussara Galhardo e outras pessoas. Jussara foi uma pessoa importante, né? É uma pessoa importantíssima. Foi? Não é, né? É uma pessoa importantíssima. Ajudou muito na construção desse movimento indígena e até hoje ela acompanha tudo. Assim, tudo que tem no movimento indígena ela está acompanhando, está dando força. E aí eu fiquei na APOIME até 2015, de 2009 a 2015. E pela APOIME eu tive a oportunidade de fazer parte da Comissão Nacional da Educação Escolar Indígena e de outros espaços, como a Comissão de Política Indigenista, a construção dessa comissão ainda no governo Lula. E que agora eu digo a construção desse governo, que agora não existe mais a comissão. Certo. E tive a oportunidade de ter esse engajamento com o movimento indígena a nível nacional e conhecer outras organizações indígenas que não são do Nordeste, são de outras regiões. E aí, eu saí da APOIME em 2015, em 2016, eu fui para o Fórum de Lideranças Indígenas aqui do estado do Rio Grande do Norte, que hoje é a articulação dos povos indígenas do estado. Thaís, Ailton, o tema da televisão, vocês sabem, não é um latifúndio, né? Ele geralmente é um minifúndio e logo vai embora. Então, no pouco tempo, eu queria cada um de vocês falasse um pouquinho sobre o desafio hoje que está colocado para as populações indígenas e para a população no Rio Grande do Norte. No geral, 1 minuto para você, 1 minuto para ele. Começa com a Ailton, depois você. Certo. Os desafios, Ailton. Bem, por que a Thaís poderia começar ou não? Não, vamos que ela termina. Sim, então pronto. Então, assim, 1 minuto como disse a Thaís, né? A mãe dela é uma pessoa muito mãe, assim, muito liderança. Então, entre 2004 e 2005, eu a acompanhava nos encontros, né? Tive contato com os primeiros parentes, né? Que realmente se veste como se coloca para a gente nos livros, né? Foi através da professora Jussara e da professora Neide, lá na Baía da Traição, na Paraíba, né? Que foi o nosso primeiro contato. E o que eu muito aprendi lá é a questão do respeito, né? Não importa o que você seja, mas o respeito é muito forte. E também a questão da transmissão dos valores, porque após os encontros, após as nossas lutas, né? Que quando Thaís realmente é bem privilegiada como outras pessoas que estão entrando ou que entraram há pouco dentro do movimento, porque quando a gente começamos com a professora Laneide e Jussara, a gente, como tinha muito preconceito, então não tinha toda essa força. Hoje você vai na comunidade, uma comunidade bem organizada, né? Tem essa escola de luta e começou tudo justamente naquele tempo. Então, antes, porque até então não sentia nem esse reconhecimento, né? Nós éramos esquecidos e era um povo estranho, diferente. E a partir desse momento, dessa empoderação, a gente hoje tem telecentros, tem uma escola referência, tem esses espaços que antes não tinha. E eu me sinto muito feliz por fazer parte dessa história, juntamente com a professora Neide, que é a mãe de Thaís. Thaís. Os principais desafios é manter tudo isso que se conquistou. Certo. Aqui no Rio Grande do Norte, os principais desafios dos povos indígenas têm sido assegurar o que está garantido na Constituição Federal de 88, que está sendo completamente desconsiderada, né? Mas que é garantir que os povos indígenas eles consigam viver no seu território de origem e de acordo com os seus costumes, suas crenças, suas formas de viver. Maravilha. E isso aqui no Rio Grande do Norte não é respeitado pelo Conselho Tutelar, não é respeitado pela Promotoria da Infância e da Juventude, não é respeitado pelos principais agentes da lei, porque eles não conhecem a Constituição e não conhecem os documentos internacionais que nos garantem isso. Então, e se pensar em desafio no Brasil, tem sido manter os direitos que os povos indígenas a tanto custo conquistaram. O principal desafio é manter esses direitos. Se tratando do Rio Grande do Norte, o principal desafio tem sido se fazer entender pelos agentes da lei que as leis criadas posteriormente
nós não somos obrigados a viver de acordo com o que essas leis determinam. E que eles nos obrigando, eles estão sendo inconstitucionais. Porque a própria Constituição está falando do nosso direito de viver de acordo com as nossas crenças e costumes. Thaís, muito obrigado. Ailton, maravilha pela sua presença. De coração, nosso agradecimento. O tempo da televisão eu já falei, como é curto. Então, a gente chegou ao fim de mais uma Memória Viva, que hoje nós tivemos o privilégio de receber lideranças indígenas da etnia potiguara, Thaís Campos e Ailton. Muito obrigado e até a próxima